Olá, meus queridos irmãs e irmãs. Meu nome é Natália Marques. Estou aqui para apresentar a vocês o Mocicast. E deixa eu falar um pouquinho sobre a gente, né? O Mocicast é um trabalho da mocidade. E antes de mais nada, eu quero dizer que nós fazemos parte da Aliança Espírita Irmã de Castro Meimei, que fica situada aqui na cidade de Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, tá certo, gente? E a mocidade é um movimento e é uma turma de jovens que tem aqui nesse centro espírita maravilhoso. E nós estamos fazendo agora o Mocicast e vamos trazer para vocês vários temas super legais. E além de temas legais, usuais, interessantes, que sejam importantes para vocês aprenderem, para vocês que têm dúvida, não conhecem o Espiritismo, tá? E hoje vamos começar com um tema assim, tenho certeza que vocês vão gostar, porque nada mais nada menos do que o tema principal, o que é o Espiritismo. E para isso, nós vamos receber hoje uma convidada maravilhosa, Gisélia, tá, gente? Que é psicóloga aqui na casa. Gisélia é psicóloga infantil, né, Gisélia? E Gisélia tem 30 anos de espiritismo, de espírito e de casa também, né, Gisélia? Fala um pouquinho sobre você. Olá, tudo bem, Natália? Tudo bem. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, estou bastante honrada, feliz em estar aqui com vocês, participando desse momento tão maravilhoso, tão juvenil. É verdade. E importante, né, falar sobre a doutrina espírita, o espiritismo, como é que ele interage com a nossa vivência aqui no mundo carnal, no mundo espiritual. E assim, eu conheci a doutrina espírita há 30 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato aqui, né, no Meimei, na Aliança Espírita Irmã de Castro, conheci Herculano. E eram umas ideias que eu já tinha desde criança sobre a questão, né, da reencarnação, só não sabia o nome que se dava. Mas eu me lembro muito bem, perfeitamente, como se fosse hoje, quando minha avó ela desencarnou, a avó parte de mãe, e eu ali diante do caixão, do corpo dela sendo velado, pequenininha ainda, acho que eu tinha uns 4 anos, 5 anos, e eu olhei assim para o corpo da minha avó e perguntei para ela, quando é que a senhora vai nascer novamente, vó? Então assim, era aquela ideia, né, nata que eu tinha de que a gente poderia nascer novamente, que Deus, não, né, em sua infinita bondade, não iria, assim, por capricho, nos fazer de uma forma tão complexa e de repente a gente, né, morrer e ali acabou, pronto. Então assim, o Espiritismo para mim foi uma forma de mudança, de confirmação das ideias que já vinha trazendo desde a minha infância. Eita, que legal, né, gente? Que bom escutar isso. E aí, vamos já começar a nossa entrevista, as perguntinhas. Que, gente, primeiro de tudo que eu quero dizer é que você vai perguntar bem desconstruído mesmo, então nem ligue, viu? Você que já faz parte da mocidade, você que é mocidônico, feito a gente fala, você que não é, prestar bem atenção aqui, se quiser, pode mandar pergunta, tá? Que no final depois a gente responde, no próximo vídeo a gente responde tudo pra vocês, então coloquem suas dúvidas aí, fiquem à vontade. Mas, bora lá! Primeiro, o tema é o que é o Espiritismo, mas eu não quero perguntar literalmente o que é o Espiritismo. Eu quero falar e perguntar o que não é o Espiritismo. O que não é o Espiritismo, né? Eu tenho algumas coisas listadas aqui pra gente conversar. E aí, eu queria te perguntar, Gisélia, no Espiritismo, nós acreditamos em deuses, né? Sacrificamos animais, temos mesas brancas, acreditamos em astros, mesas brancas, pretas, como se fala. Pois é, né? Existe aquela questão, ora, você é espírita? Você é espiritualista? Você é kardecista? Você é da mesa branca? Então, são questões, são perguntas que se entrelaçam, que confundem a mente de pessoas que ainda não compreendem o que seria o espiritismo. Então, assim, Kardec, ele foi convidado, né, através de várias sessões que ele
participou e pôde observar que no ano de 1850 houve uma tempestade de danças de mesas, onde as mesas falavam, né, entre aspas ali, porque elas traziam informações, respostas inteligentes. E como é que algo inanimado que está ali parado, que não existe vida, como é que poderia responder algo tão complexo, uma resposta que se fazia? Então, surgiu essa curiosidade, ele foi convidado e ali ele pôde observar, né, que existia por trás algo inteligente que respondia. E um desses encontros, que foi na casa das irmãs Baldim, ele recebeu, né, um convite de um dos espíritos ali comunicante, para que ele pudesse ali, todas aquelas questões, todos aqueles apurados que estavam recebendo de informações, ele pudesse ali fazer um tipo de apanhado e descrever o significado daquilo ali, que seria, né, mais adiante a codificação que veio a ser da doutrina espírita. O espiritismo... Aí, no caso, desculpa te interromper, no caso você está falando de Kardec, um pouco da história de Kardec. Isso, até chegar ao espiritismo, que eu estou chegando. Então, o espiritismo, ele foi falado a primeira vez essa palavra por Kardec, né? Porque existe o espiritualismo, que seria uma forma ampla de onde a gente pode compreender, né, aceitar a vida além da morte, a existência da alma, mas necessariamente não acreditar na reencarnação. E o espiritismo... Então, vamos tentar aqui fazer uma diferença entre espiritualismo e espiritismo. Isso. Né? Então, o espiritualismo seria o quê? O espiritualismo seria uma coisa muito mais ampla, onde as pessoas acreditam em algo após o corpo físico, seria algo contrário ao materialismo. Mas não necessariamente seria o espiritismo, porque tem o budismo, tem o bandismo, tem o catolicismo, né, que acredita ali, de repente o catolicismo acredita na alma, na existência da alma, mas não acredita na reencarnação. Sim. E o espiritismo seria tudo aquilo que esteja baseado nas obras básicas, né, da doutrina que foi codificada ali por Kardec. E não seríamos nós falando assim, dizer, sou kardecista, não. Somos espíritas. Ótimo. Então, assim, fazendo uma diferença, o espiritualismo é aquilo que acredita em algo que seja além da matéria. Eu acredito em algo, independente desse algo, certo? E o espiritismo é aquela pessoa que pratica o espiritismo ou que está dentro da codificação de Kardec. Isso. Que esteja ali basicamente das obras da doutrina espírita. Certo. E assim, já que a gente tocou no ponto Kardec, vamos falar um pouquinho sobre Kardec, né? E quem seria Kardec? Já começou a falar um pouquinho sobre a história dele, sobre as mesas, né? Você falou que é o movimento das mesas. Eu acho que muita gente conhece como mesas girantes. Ficou popularmente conhecido assim, né? Esse movimento que aconteceu, o Gisélia falou um pouquinho anteriormente, né? Explica pra gente um pouquinho mais, Gisélia, quem é Kardec? Quem foi esse cara aí? Ah, esse cara... Esse cara sou eu. Esse cara é ele mesmo. Por conta dele que nós conhecemos a doutrina espírita. Então, Kardec, ele foi na realidade o nome dele, né, é Hipólito Leão Denizade Rivaí. Então, Menino, peraí, pausa agora. Repete, por favor, pra gente entender, né? Nós que somos leigos, agora foi super rápido esse nome. Por favor, Gisélia, repete devagarzinho pra gente entender. Olha, aqui tem uma águazinha, eu vou tomar. Então, fica à vontade, vai ficar à vontade. Eu vou comer também, viu, minha gente? Que a gente não é de ferro. Olha aqui, ó. Somos espíritos encarnados, mas precisamos nos alimentar, é verdade. Então, assim, o nome dele, na realidade, é Hipólito Leão Denizade Rivaí. Por que Allan Kardec? Porque no momento que Allan Kardec ele surgiu após, né, já com a publicação do Livro dos Espíritos,
Então, no caso, Allan Kardec seria um pseudônimo. Isso, porque ele não queria linkar a obra dos espíritos, que não pertencia a ele e nem aos médios, ao nome dele de batismo. Até porque ele foi um pedagogo, né, bem conceituado. Na época ele tinha também publicações na literatura, nos ensinos que ele passava nas universidades da época, mas que ele não queria confundir uma coisa com a outra. Tanto é que no livro dos Espíritos, livro dos Médios, qualquer obra que a gente encontrar da doutrina espírita, a obra básica, nós não vamos encontrar o nome de médium algum, só o nome dos Espíritos. Por isso que a doutrina é dos Espíritos. Então, foi através desses encontros que ele teve, um desses encontros da casa das irmãs Balbim, que era Julie, de 14 anos, e Caroline, de 16 anos, as médios, que se comunicou com o espírito, Zéfiro, e ele ali propôs que ele colocasse esse nome, que era Zéfiro, que mais tarde ele foi revelado, né, de onde partiu esse nome Allan Kardec. Foi que em tempos atrás, no ano de 58 a 44 a.C., na época do Império de Júlio César, né, tanto Hipólito, né, que é Allan Kardec, junto com esse espírito, Zéfiro, eles eram soldados da época, uns soldados druidas. Então, assim, eles eram companheiros da época, nessa época desse império. Então, ele ali disse, por que não colocar esse nome? Então, ali, Kardec, ele aceitou e ficou hoje conhecido. Então, ele foi intuído pela espiritualidade a colocar esse pseudônimo, que foi de uma outra encarnação antes de Jesus. Isso, e foi justamente de um espírito que também viveu naquela época junto com ele. Que seria seu guia, no caso? Ou... Não, um amigo assim como a gente, que faz parte da juventude. Entendeu? Entendi. Agora deixa eu perguntar mais uma coisa. E Allan Kardec, ele seria um novo Jesus? Não. Já que, vamos dizer assim, ele foi agraciado. Por que Allan Kardec foi agraciado com essa dádiva de receber e ser intuído para codificar? Dádiva, missão que ele aceitou, e ele ficou, né, particularmente muito inseguro, com medo de repente não conseguir dar, né, continuidade, não conseguir. Tanto é que ele perguntando aos espíritos, e se eu não conseguir? E os espíritos dizem, não tem importância, haverá um outro, porque a obra, né, não é sua. O propósito não é seu, é de Jesus. E quando vem do alto, homem algum, né, época alguma, vai tentar ali, vai conseguir não parar não, entendeu? Então assim, foi um convite. Quando chegou o momento, ele tinha 50 anos na época, quando ele teve esse primeiro contato. E quando ele tinha por volta de 53 anos, onde iniciou a codificação, tudo iniciou aqui com este livro. Livro dos Espíritos, que a publicação foi em 18 de abril de 1857. Então ele abraçou, né, firmemente, mas quando ele foi convidado a observar, né, esses fenômenos da época lá em Paris, ele não se convenceu de imediato. Ele passou meses, até mais de um ano, só observando e estudando para ver a veracidade daquilo ali, se não era algo, né, de charlatões. E, inclusive, ele escreveu vários livros, como, né, a Viagem Espírita, onde ele respondia a várias questões, né, questionamento da época, de autoridades, de igreja, pensantes da época. E ele ali sempre falando sobre o espiritismo, sobre questões racionais de pensar a vida, né? Que não poderia Deus, na sua infinita bondade, castigar um homem, dar um privilégio a um e a outro não. Como é que pode uma criança já nascer com determinada doença, condenada à morte, sofrendo, outras sem ter aonde morar, outras ricas, né? Uma com a beleza assim, outra assada. Então, de onde vinha esses critérios todos, né?
do nada a gente sugeria dessa forma, então existiria por trás algo. Então ali instigou ele, como cientista que ele era, e estudou bastante e assumiu essa missão. E ainda bem, né, que ele foi até o fim e conseguiu. É verdade. Então, assim, Allan Kardec não seria um novo Jesus. Não. Até porque podia ser qualquer um. Ele só tinha maturidade suficiente. E ele podia se negar também. Isso. Isso, como às vezes nós fazemos com as pequenas coisinhas. É por isso que nós não dizemos assim, ora, tu és espírita, olhe, não, eu sou kardecista. Não, você não é kardecista, você é espírita. Porque Kardec, ele não é um Jesus, ele não é uma figura elevadíssima, não é uma figura que eu posso dizer que é um Deus. Mas alguém, um espírito que veio com essa missão e que os espíritos disseram a ele, olha, aqui tu estás a fazer esse trabalho, mas lembre-se que você precisará retornar, né, para concluir mais adiante aquilo que não foi feito agora, porque a cada época da humanidade nós precisamos de maturidade para receber informações. Então, Allan Kardec, ele foi, a gente descobriu isso aqui agora, né? Allan Kardec, esse nome não é o nome dele real, né? Quando ele codificou, ele tinha um outro nome. Esse nome foi usado como pseudônimo de uma outra encarnação que ele teve. E que foi, inclusive, antes de Jesus. E ele também não é um filho de Deus, um profeta, um Messias, não. Ele só é um homem que tinha maturidade suficiente e foi escolhido para codificar e explicar muita coisa que não estava clara. Só corrigindo, filho de Deus, sim. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Assim como nós. Assim como nós, é verdade, é verdade. Olha, então, outra dúvida. O espiritismo, na verdade, gente, eu queria falar uma coisa a vocês. Agora sim, deixa eu só... Pode falar. Maturidade, ele tinha sim, né? Maturidade espiritual, porque não seria para qualquer um. Ele aceitou esse desafio, né? E a gente acredita que nada nessa vida é por acaso. Então, quando há um momento certo de iniciarmos algumas questões nossas, alguma missão, algum dever, algo que a gente tem que fazer por nós, pelo nosso ciclo social, pela humanidade, esse momento vai chegar. E a gente precisa estar preparado, então ele já estava preparado. Lógico que sempre a gente tem aquele frio na barriga, como estamos tendo agora, né? Que esse momento só de estar filmando, mas a gente sabe que precisa seguir em frente. E ele seguiu e confiante de que não estaria só, porque os espíritos disseram para ele, a equipe do Espírito de Verdade, você não estará só. Se você aceitar, estaremos contigo. E ele passou maus percalços, né? Olhe, noite, dias, ali estudando, ele não tirou do nada, tudo era fundamentado, tudo era questionado, tudo era assim, entrelado, para que as ideias não ficassem soltas. E sempre, como no Livro dos Espíritos, né, mais de 1000 questões, né, além das suas respostas e as considerações que Kardec fez. E Kardec escreveu quantos livros? Já que a gente se aprofundou um pouquinho aqui falando mais sobre Kardec, né? Falando mais sobre espiritismo. Antes disso, eu queria deixar para vocês um filme, minha gente, que eu acho que quem gosta de audiovisual, feito eu, pode assistir e entender mais sobre Kardec e o que a gente está falando aqui, que é o filme de Kardec, né? Kardec, o filme pode procurar na Netflix aí nas plataformas, que vocês vão gostar, eu tenho certeza, vocês vão entender mais profundamente quem é esse cara. E aí, falando mais um pouquinho sobre espiritismo e entrando realmente na parte mais interessante, vamos dizer assim, mais profunda do espiritismo, eu queria entender um pouquinho sobre o tripé do espiritismo. Muito se ouve falar que existem 3 pilares que mantém o espiritismo, e aí eu queria saber quais são esses pilares e um pouquinho mais sobre eles. Bem, ele está respaldado ali
nas questões da ciência. Como na ciência? Na ciência seria voltado para o olhar focado, né, na relação nossa, encarnados, com os espíritos do mundo material com o mundo espiritual. Na parte científica, onde estaremos nós sendo observados, como se diz assim, de um laboratório experimental. Porque Kardec sempre buscou essa base científica. Até porque naquela época muitos homens intelectuais questionavam sobre várias questões. E ele tinha que ali demonstrar bases firmes e comprovadas, né, na ciência sobre essas questões relacional do mundo com o outro, de nós espíritos, nós encarnados e desencarnados. E na base da filosofia filosófica seria compreender as consequências morais provindas dessa relação. O que resulta dessa relação nossa referente à moralidade, as questões de pensarmos o porquê disso, o porquê daquilo, não ficarmos bitolados simplesmente porque alguém nos traz uma resposta pronta. É porque Deus quer assim, é porque existe o inferno, existe o céu, o limbo, né? Mas de o ser buscar raciocinar, questionar, ser crítico. E na base da religião, né, seria essa questão do religamento do ser com o Pai Criador, né? Sentirmos a nossa essência espiritual. Certo. Então, são 3 pilares. Seria filosofia, religião e ciência. Isso. E elas, em algum determinado momento, elas podem andar sozinhas? Não. Sempre interligada. O Espiritismo está né, fundado em cima desses 3 pilares. E, assim, se existem esses 3 pilares, e a gente sabe, pelo que você disse, que Kardec era um professor e era cientista, isso deriva também dessa ciência de Kardec? Sempre, sim, justamente, sem dúvida alguma. Tudo a partir do que ele estudou, do que ele... Porque, vamos lá, veio algo para ele, essa intuição, e ele foi atrás para comprovar. Então, algo espiritual e religioso e a comprovação filosófica e científica que veio através dos estudos da inteligência e da moralidade de Kardec. Também, junto com os ensinamentos que os espíritos trouxeram, porque não seria como a gente vai botar aquela questão, não seria qualquer pessoa despreparada. Ele estava realmente preparado, assim como Paulo de Tarso. Veja, naquela época existia ali os discípulos do Cristo, iniciou-se ali, né, a divulgação do Evangelho, alguns ensinamentos do Cristo, mas Jesus deixou ali incumbido a Paulo, que era um homem letrado cientificamente, né, que ia atrás, questionava, ele não acreditava em qualquer coisa que via, então precisava de alguém assim para que pudesse tirar ali, né, expandir os ensinamentos do Cristo, sair daquela redoma ali, né, da Judéia para outras localidades, expandir para o mundo. Então precisou de um homem como Paulo, assim como para que pudesse trazer esses ensinamentos da doutrina espírita, a terceira revelação que o Cristo falou. Precisava de alguém preparado como nada mais, nada menos do que um professor. E como dizíamos, né? Porque, minha gente, deixa tudo preto aí, produção. Porque o celular descarregou, as coisas aconteceram aqui. A gente quase que termina tudo. Quase que termina todo o lanche do podcast. Mas é isso, gente. Como dizíamos, um professor, né, Gisélia? Isso não poderia ser de outra forma, porque seria um ensinamento novo que foi ofertado à humanidade e teria que ser por uma base de todos os ensinamentos do mundo que é trazido pelo professor, que nos ensina a ler, a escrever. E por engateando, estamos engateando, né? Isso. Já imagina
melhoramos muito com o aprendizado adquirido. Aham. E aí eu quero chegar um pouquinho mais profundamente, né? E perguntar uma coisa que eu acho que muita gente que não conhece o Espiritismo pensa. Nós espíritas, o espírita acredita em Deus? Porque a gente já falou aqui que Kardec não é um Deus. Que nós não acreditamos em vários deuses. No caso, nós somos politeístas, nós somos o quê? Nós, na verdade, a questão não seria assim acreditar, mas assim sentir esse Deus na nossa essência. Nós espíritas, sim, nós sabemos e sentimos e não poderia ser diferente. Toda a perfeição da natureza, só o fato de estarmos aqui conversando, qual homem, né, que pode dar um segundo de vida ao outro, como dizia Jesus. Então, a gente... Jesus é o cara, né? Jesus é o cara. É o cara. Então, assim, nós espíritas, sim, acreditamos, sentimos e sabemos da existência do nosso Pai Criador, porque não poderia ser de outra forma. Certo. Então, nós acreditamos. O Kardec não é um ser inanimado, um super cara que a gente segue. Não, nós não seguimos o kardecismo, né? E sim o espiritismo. E acreditamos no Deus que todo mundo acredita, ou que a maioria dos cristãos acreditam. Não é isso? Sim. Então, seríamos também cristãos? Sim, porque seguimos o ensinamento do Cristo, de Jesus. Tudo vai em direção ao que o Mestre deixou para nós. Tanto é verdade que a equipe espiritual que ali auxiliou Kardec, que nos trouxe todas as informações do mundo espiritual, da terceira revelação, eles se baseiam todas elas em cima dos ensinamentos do Cristo. Nada diferente do que Jesus trouxe. Então nós também somos cristãos. Sim. Quando você diz, eles se baseiam em ensinamento do Cristo, o que Jesus trouxe, a Bíblia. Novo Testamento. O Novo como o Velho também. Nós espíritas estudamos, sim, pelo menos aquele, né, que quer ficar um pouco mais atualizado, saber dos ensinamentos, das questões que envolvem o nosso dia a dia, nossas relações. Nós espíritas precisamos sim estudar a fundo também a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento. E vamos lá, Kardec, ele codificou, né, como falamos. Mas aí ele codificou, né, os ensinamentos dos espíritos e tudo mais. Porém, quais são esses livros que ele codificou e o que basicamente fala dentro desses livros aí de Kardec? Se tem livros também, eu estou dizendo aqui que tem livros, né? Mas é uma pergunta mesmo. Quais são os livros, se tem livros como essa codificação? Sim, tem as obras básicas, que seria o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, que é para orientação, para que os médios se orientem, né? Saiba reconhecer, conhecer a sua mediunidade, a relação que tem com o mundo espiritual, consigo mesmo. Temos também a Gênese, o Céu e o Inferno. Temos obras póstumas e quem mais? Vê aí se você lembra de mais alguma tradução. O Livro dos Espíritos foi o primeiro, né? Em seguida veio o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não pode faltar, justamente uma obra fundamental, de importância, né, tão quanto as outras, porque fala ali das questões morais, de tudo aquilo que a gente precisa aprimorar para que haja a nossa reforma íntima. Então, livros básicos sobre espiritismo, para quem quer ter mais informação, quem quer ter acesso a essa conversação da gente, um pouco sobre as perguntas que foi falado no começo, seria o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Seria básico assim, para quem quer conhecer o espiritismo. Sim, porque você teria ali algumas perguntas, algumas dúvidas, o porquê disso. Por exemplo,
quem é Deus, não é quem é Deus, mas o que é Deus, né? E ali, tão sabiamente, porque Kardec pergunta o que é Deus, porque ele não queria ali fazer com que aquelas ideias que vinham há tanto tempo de que Deus era igual ao homem, Deus era vingativo, poderia ser um velhinho de barba grande, né, nos olhando lá do céu, enquanto a gente aqui sofria, não. Então ele lança uma pergunta sabiamente e pergunta o que é Deus, né? E é nada mais, nada menos do que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, gente? Então a gente deixa aqui para quem realmente quer conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Evangelho como base, né? Aí vocês vão lá, leiam essa pergunta que é a primeira para saber o que foi a resposta. É verdade. E aí vocês, comentam aí, deixam suas perguntas, falam o que vocês acharam. Tem até em PDF, né? Tem na internet, gente, super fácil de achar, tá? Esse livro, enfim. Deem uma olhadinha, mandem suas perguntas, mandem as respostas do que vocês acharam aí nos comentários, que a gente quer ver e responder também. Isso mesmo. E o joinha aí, tá vendo? Compartilha com os amigos esse pod que está sendo feito com muito carinho. Estamos perto do final, mas a gente ainda vai conversar um bocadinho por aqui, né? E aí tem uma outra pergunta aqui que o nosso idealizador, né? Ele fez cada pergunta maravilhosa e eu estou gostando também de incrementá-las. Sobre caridade, eu acho que vocês com certeza já ouviram falar. Espírita é caridoso, espírita faz caridade. E o que é caridade? O que será caridade? O que é caridade? Como eu gostaria de escutar a opinião de vocês. Que vocês tenham a trazer o que seria caridade, que vocês entendem por caridade. Bem, eu entendo o seguinte, que seria ver no outro uma necessidade que eu tenho, a empatia, em fazer pelo outro aquilo que eu queria que ele me fizesse. Mas há uma questão por trás disso tudo também. Mas até que ponto eu quero o bem para mim, para que eu deseje o bem para o outro? Primeiro eu preciso me enxergar de uma forma bela, de uma forma salutar, para que eu esteja preparado também, me prepare ao contato com o outro, para que eu possa dar aquilo que eu quero para mim para o outro. Por isso que Jesus, ao falar para os discípulos na época, para a multidão, para as pessoas que estavam ali vindo até ele chegava e falava, olha, amai o próximo como a ti mesmo, porque isso já é uma máxima que já vem de muito tempo. Mas, em particular com os discípulos, Jesus falou para eles assim: amai-vos como eu vos tenho amado. Veja a diferença. Não amar como a gente se ama, mas amar como Jesus nos ama. Quer dizer, amar sem condições. Amar por amar, sem esperar retribuição alguma. Isso é caridade. Dar ao outro aquilo que ele tem necessidade. É um infortúnio oculto, é encontrar no outro aquilo que está faltando. De repente, Natália, a gente vai procurar por aí quem esteja precisando de algo, mas de repente ao lado você convive com alguém que está necessitado e você não está tendo aquele olhar sensível para sentir, observar e notar. Isso seria uma forma também de caridade. E aí, os espíritas praticam caridade porque é algo que, olha, na doutrina espírita você tem que praticar caridade. Ou... essa história de você tem, eu não gosto muito não. Eu deixei o outro lá, né? O outro lá, você tem que fazer isso. Na realidade, seria tão bom que as coisas fossem bem espontâneas. Eu faço porque eu estou sentindo vontade, eu estou querendo ajudar o outro. Na doutrina espírita é bem conhecido, né? Espiritismo, espírita, olha, as pessoas espíritas, elas são bem calmas, né? Traz uma paz imensa e são envoltos com muita caridade, porque nós trabalhamos muito nessa tecla.
tudo é trabalhado para você fazer ao outro aquilo que você queria que o outro te faça. E está ali sempre falando da caridade. Existe os trabalhos da campanha do quilo, tão famoso, né? Existem campanhas e mais campanhas, mas não é só a doutrina espírita. Nós sabemos que faz parte também de outras áreas religiosas também, de outras religiões. Então eu posso dizer assim, que eu sei ter misericórdia, ter abnegação, são atos humanos. Até porque aquele que não acredita em Deus, materialista, eles podem ser misericordiosos, eles podem ser abnegados, eles podem ser caridosos. Então, assim, isso é inerente, né, a qualquer religião. Isso é um ato humano. Como você disse, um ato até que Jesus falou, né? E ele não falou, profetizou nenhuma religião. Ele simplesmente falou do amor, de estender mão segura e de olhar para si. E se quiser a sua felicidade, ame, se liberte, perdoe ao teu semelhante, ao teu inimigo. Foi essa propagação que Jesus deixou bem claro na nossa vida, e que a doutrina espírita ela bate nessa tecla. Sempre direcionar nos ensinamentos, nos passos de Jesus. Então, a caridade ela não é só um ato material, vamos dizer assim, né? É um ato muito mais moral também. E de doação para o próximo. Não só espiritual, vamos dizer, é um ato espiritual, um ato material, é mais um ato de amor e doação. Isso, porque eu posso chegar aqui, olha, eu não estou com fome, né? E você chegar e matar a minha fome naquele momento. Mas e depois? Como Madre Teresa de Calcutá. Ora, eu chego ali, dou um pão, dou uma, né? Você passa essa noite aqui, mas e amanhã? E depois? Por que não pensar em fazer algo por aquele que, né? Sempre pensar no amanhã. E pensando, ajudando, fazer com que ele também aprenda a pescar. Você ajudar, proporcionar um meio dele buscar também e de conseguir o seu sustento. E com isso sempre envolto do amor, da paz, porque veja, só o fato de eu chegar para você, de repente eu não estou precisando de um prato de comida, mas eu estou numa situação, né, de sofrimento extremo. Muitas vezes o que se pede não é o que se quer. Isso. E só o fato de você chegar e me escutar, você já está fazendo algo maravilhoso. E me acolhendo de uma forma tão grandiosamente, isso é um ato de caridade também. Você me escutar, me acolher sem esperar nada em troca. E é muito mais dignificante, vamos dizer assim, nós podemos dar condições ao irmão de trabalhar e conseguir o pão de cada dia dele de forma moral do que a gente dar esmola, né? Não que a esmola, não é isso que a gente está falando, né? A gente continue no trabalho de socorro de vocês, continue indo nas ruas, dar comida aos necessitados, moradores de ruas, amparados, abrigados, mas para um amigo, literalmente para um vizinho, para um amigo, para um familiar, é muito importante e às vezes dignificar aquela pessoa de uma forma que ela possa trabalhar e conquistar o que ela precisa com seus próprios meios, com sua mão, né, com seu esforço, é muito melhor, vamos dizer assim, é muito mais caridoso do que eu te dar o pão. Isso. E não deixa que aquela pessoa não transparece que aquilo seja algo humilhante para ela, mas ela quer se sinta bem, né, com aquela situação. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata sobre isso, a caridade moral e a caridade material. Quando você fizer essa caridade, que você faça de uma forma leve e que faça com que o outro se sinta bem, não se sinta humilhado com aquele gesto tão belo. Que tem que ser espontâneo. É verdade, já disse Jesus também, né? Me veio aqui não dar com a mão esperando com a outra, né? Perfeito. E aí, vamos para a parte final, mas eu acho que isso vai ser bem legal. Com certeza você que está aí nos assistindo já passou por alguma coisa dessa, tá, gente? Alguma coisa você já passou. Às vezes eu tenho sonhos e esses sonhos se realizam. Às vezes eu sonho, tenho flashes
né, déjà vu, e aquilo acontece novamente. Às vezes eu converso com pessoas e aquelas pessoas desaparecem. Vejo vultos, sinto calafrios, lembro de coisas que pra mim é como se fosse verdade, mas não é dessa vida. O que é isso? Sem a gente se aprofundar muito. E eu sou espírita só por causa desses fatos que acontecem comigo? Não, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Afinal, somos espíritos. Temos uma historicidade sem, né, a perder de vista. Simplesmente isso acontece porque nós vivemos em contato com o mundo material e espiritual constantemente. Com aqueles que se foram e nós que estamos, daqui a pouco nós estaremos lá e eles estarão aqui. Então, desculpa te interromper. Um sonho que eu tive com minha avó que faleceu. E ela teve uma vida muito difícil e eu passei anos sem sonhar com ela. E aí eu sonho com ela me dizendo que está num lugar bom, está bem. Isso não é. Esse é o contato que você está dizendo agora, é um contato talvez com o mundo espiritual? Sim, claro, porque quantos de nós não sonhamos com nossos entes queridos que desencarnam e de repente não há conformidade e a gente começa ali a chorar bastante e eles chegam para nós ou para algum vizinho ou alguma pessoa conhecida e pedem para que aquela pessoa pare de chorar porque ela não está conseguindo ter paz e ela se apresenta toda molhada ou então trazendo para ela a informação de que está bem, que não se preocupe, ou vindo visitar, matar a saudade. Isso a gente vê claramente nas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, né? Precisamente nos livros de André Luiz, O Nosso Lar. Quem puder, viu, minha gente, comece lá pesquisar, mas antes leiam, né, a obra da doutrina espírita e ali vocês também vão se aprofundando nas obras de Francisco Cândido Xavier. Uma coisa que eu acho que, só fazendo corte, uma coisa que eu acho que eu não falei pra vocês é que o Mocicast, ele vai ao ar de 15 em 15 dias, tá? Então são 2 vezes ao mês e aí vocês têm 15 dias maravilhosos para pesquisar bastante, para ler livros, não precisa ler tudo que não vai dar tempo, que a gente sabe, mas dá para pesquisar. Olha o Merchan, foca no Merchan, produção. Produção, foca no Merchan. Foca no Merchan, produção. E aí, gente, a gente deixou aqui alguns livros, filmes também, o filme de Allan Kardec, que é bem legal, que vocês possam assistir, vai informar muito a vocês como tudo começou e quem é Allan Kardec, né? E aí, gente, vamos lá, mais algumas coisinhas que eu quero saber aqui. O que é necessário para ser espírita? O que é necessário para ser espírita? Já que a gente entendeu que a outra coisa não vai me escapar, não me respondeu o que é isso, o que é essas coisas todas que acontecem. Já entendi que eu tô tendo um certo contato com o mundo espiritual. Mas o que é isso? O que é esse sentimento? Esse sentimento de quê você quer dizer? Eu vejo um vulto, eu me arrepio em determinados lugares. Do nada um calorão, uma frieza. Sonhei com minha avó. Aí você é médium, não, né? Nós, os médios também, eles estão em contato muito mais, como é que eu posso dizer, mais íntimo com o mundo espiritual, porque eles estão mais sensíveis organicamente. Mas todos nós sim podemos entrar na faixa e ter esse contato com o mundo espiritual e de repente ali chega, né, próximo de nós um espírito que nos quer bem ou não, né, e nos transmite aquela sensação que ele está passando naquele momento. De repente a gente chega num ambiente e diz assim, olha, eu estava tão bem, de repente comecei a sentir aquela angústia, uma dor de cabeça. Então a gente captou essa energia daquele ambiente que está sendo emanado tanto pelos encarnados como também pelos desencarnados, porque estamos vivendo aqui atropelados uns com os outros. Embora exista ali, né, algum controle, né, de ser, que não esteja tudo solto, né? Porque de repente a gente vai pensar, olha, não vou nem tomar banho mais porque vão estar me olhando, me observando. Não é bem assim, gente. Mas
Estamos eu já pensei isso, né? Não vou mentir, já pensei, digo, meu Deus, tô tomando banho. Eu, os espíritos aqui, ó, tomando banho. Já pensei, Gisele, já pensei. E eu acho que as pessoas também chegam a pensar quando tem esse contato, assim, começam a entender um pouco mais. Meu Deus, estou rodeada o tempo todo, tem alguém me olhando. Todos nós, e principalmente quando nós entramos na doutrina espírita, logo de início ficamos com aquela paranoia, né? Eu não passo em determinado lugar porque vai atrair isso, vai atrair aquilo, então não é bem assim. A gente precisa saber que tudo também vem muito da gente, do nosso controle emocional, né, mental. Então não é bem assim. Até porque, até no mundo espiritual, o espírito não se vê uns aos outros a todo momento também não. Existe uma frequência elevatória, né, de elevação espiritual. Então, esses contatos é justamente isso. Às vezes a gente sente essas vibrações, o campo energético dessas entidades e também a emanação de outros seres que estão encarnados, não é só dos desencarnados não. Interessante. E existe também a questão da mediunidade, mas vai haver um momento só para isso, né? Eu não vou me aprofundar nisso. Fiquem ligados, assistam o podcast, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, eu queria que, pra gente finalizar, eu queria que você dissesse assim, o que precisa para ser espírita e o que é o verdadeiro espírita. O que eu preciso para ser espírita e o que é o verdadeiro espírita? Olha, isso é uma pergunta como aquela assim, o que eu preciso fazer, né, para ser cristão? Olha, o que eu preciso fazer para ser espírita primeiro é me inteirar, né, dos ensinamentos da doutrina espírita, procurar me inteirar, saber do que se trata, me envolver, saber que para ser um bom espírita é aquela questão que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. É ser um homem de bem. Mas como ser esse homem de bem? É aquele que se esforça sempre para ser bom, ajudar o seu semelhante. É o esforço diário contínuo de eu ser melhor. E ser espírita seria isso. Ser um homem, né, a cada dia melhor, um ser cada dia melhor. E também ter o conhecimento, né, sobre essas questões espirituais, o relacionamento do mundo espiritual, das pluralidades das existências, né? Seria a reencarnação, a sobrevivência da alma após a morte, saber que Deus é perfeito, que Ele nos ama, que nos dá quantas oportunidades for necessária, que os mundos que estão aí, eles não estão ali só para mero enfeite, né? Mas que são todos habitados conforme a evolução de cada um deles, e assim a gente vai sendo espírita, chegando na casa espírita, tomando água fluidificada, assistindo o evangelho, fazendo um tratamento espiritual, participando de uma campanha do Quilo, uma campanha fraternal, de várias coisas, de uma palestra, como o Chico, né? Chegou um rapaz e disse: Chico, como é que eu faço para ser espírita? E Chico responde: meu filho, seria muito mais fácil você me perguntar como é que eu faço para não ser espírita, né? É verdade, no caso de Chico era verdade. Chico tinha que realmente tentar não ser, né? Gente, chegamos ao final. E eu acho que o que Gisele falou aqui o tempo todo é estude. Estudar. Para ser espírita, você precisa estudar. Estudar e amar. Instruí-vos e o que? Agora? Deu pane. Gente. Deu pane. A gente, para ser espírita, amai-vos e... Produção, amai-vos e instruí-vos. Não podemos esquecer do amor, mas também precisamos também de conhecimento. Foi a ordem, minha gente. Dá um crédito aqui. Foi a ordem que ela trocou a ordem e eu esqueci. Foi isso. Foi isso mesmo. Gisele, obrigada. A gente agradece a tua presença aqui. Nada.
Foi ótimo, foi muito maravilhoso. Estamos chegando ao fim. Foco, produção. Estamos chegando ao final do nosso Mocicast, nosso primeiro episódio do nosso podcast maravilhoso. Tivemos hoje a ilustre presença de Gisélia, que é psicóloga e está há 30 anos com a gente aqui no Meimei, sendo espírita maravilhosa. E é isso, gente. Encontro vocês no próximo episódio. Fiquem ligadinhos e mandem as perguntas, as dúvidas de vocês. Deixamos aí 3 tarefinhas bem legais para quem quer se aprofundar mais, né? Assistir o filme de Kardec, tá lá na Netflix, pode procurar. Livro dos Espíritos e o Evangelho, para quem quer saber mais sobre a nossa doutrina maravilhosa. Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus, que assim seja. Beijo no coração. Beijo no coração. Mostra a gente aqui, produção. Tchau!